Bom, então, para comentar os resultados do Oscar, eu recebo aqui no estúdio a apresentadora e cineasta Marina Persson. Marina, bom dia para você. Bom dia. Tudo bem? Estamos aqui depois de dar uma noitada no Oscar, né? Sim. Fiquei até o último filme. Imagino. E imagina assim, imagino que para você tenha sido interessante acompanhar essa edição do Oscar. Foi, porque 2020. Porque assim, as coisas foram mudando ao longo da semana, assim, né? Já no começo da semana passada, a gente já começou a ouvir falar que o Parasita talvez pudesse ganhar o Oscar de melhor filme. O que é um feito inédito, né? Como vocês falaram ali, nunca um filme não falado em inglês tinha vencido nessa categoria. E, de fato, assim, ele tinha 6 indicações, muito menos do que o Coringa, ou do que o Irlandês, ou do que o 1917, mas ele estava indicado em categorias muito boas. E ao longo da noite, quando ele foi ganhando, né, melhor direção, melhor roteiro, melhor direção, você fala, gente, um bom roteiro e uma boa direção fazem um bom filme, tá certo? Sim. Em geral, quem leva essas duas categorias ganha também o melhor filme, né? A gente teve o La La Land e o Moonlight como exceção, mas em geral funciona assim. Aí eu estava assistindo na casa de uns amigos e todo mundo falou assim, gente, vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. A gente meio que não acreditou, e nem ele, o Joon-ho também não estava acreditando, porque ele, quando ganhou o melhor filme estrangeiro, ele falou, vou beber até amanhã. Quando ele ganhou direção, ele falou, olha, não estou acreditando que eu estou aqui com o Martin Scorsese. Foi um momento super emocionante da noite, porque ele falou assim, olha, eu estou aqui, indicado ao lado do Martin Scorsese, você é uma referência para a minha vida inteira. Daí aí todo mundo levantou para o Martin Scorsese, foi um momento super bonito. Sim, muito arrepia. É, né? foi, sabe, aquela coisa de emoção do Oscar. E aí, bonita mesmo a homenagem, porque é isso, o Martin Scorsese, ele, além de ser um diretor, ele tem uma coisa com o cinema internacional muito forte, né? Ele tem o instituto dele que restaura e que promove filmes de outros países dentro dos Estados Unidos. Ele tem uma formação de público muito importante para todo mundo, para o mundo inteiro. Então, ele é de fato um cara que merece todo o reverenciamento, sabe? Assim, e reconhecimento, inclusive, por parte do Bong Joon-ho, que é um cara estrangeiro tentando cavar o espaço dele num mercado que é hiper fechado, que é a indústria americana, né? Claro. Então, foi muito bonito esse momento, assim. Então, apesar do Irlandês não ter ganhado nenhum Oscar, eu considero que esse reconhecimento ao Martin Scorsese foi um momento que a gente tem que lembrar, sabe? Como de fato, uma coisa que deve ficar para a história. Sim. E o Parasita, ele, além das 4 estatuetas, essa história de ter sido o primeiro filme em língua não inglesa a ganhar o Oscar. Exatamente. Isso Ninguém também é esperava. emblemático, né, Marina? Não, ninguém esperava, porque ele ganhou a Palma de Ouro. E aí eu estava tentando ver se algum outro filme na história tinha ganho a Palma de Ouro e o Oscar de melhor filme. Não, o filme estrangeiro já tinha acontecido, né? Mas o Oscar de melhor filme, talvez seja a primeira vez também, sabe? E é muito... olha que cena inédita, né? Quer dizer... asiáticos ganhando a categoria principal na maior premiação, maior evento da indústria cinematográfica americana, portanto, mundial. Claro. Então, de fato, é super histórico e acho que é por isso que as pessoas ainda não estavam acreditando, lá pelo meio da semana, que isso fosse possível. Deviam ter acontecido vários bolões, né, semana passada. Vários bolões, assim. e aí ficava assim, não, mas vai ganhar 1917... O Coringa saiu prejudicado, eu acho, muito pelo timing, né? Porque foi o filme com o maior número de indicações. Tinha o buzz, que é o que eles falam que é o barulho que se faz em torno de um filme, é uma coisa que conta muito na hora de você entender quais são as chances de um filme ganhar ou não, né? O buzz do Coringa, ele aconteceu muito antes do Oscar. Então, ele é como se tivesse esfriado, sabe? Foi notícia velha. Teoricamente, ele já faz tempo, já sabemos, já vimos o que tem de novidade. Sabe aquele prato muito bom, mas que ficou congelado, e aí alguém foi lá e descongelou e requentou no micro-ondas? Um pouco ficou com essa... E se ele tivesse sido lançado talvez um pouquinho mais para frente, e aquele buzz de quando ele foi lançado tivesse acontecido agora em dezembro, janeiro... Aí eu acho que ele tinha levado tudo, sabe? Ele tinha passado o Parasita. Porque, imagina, a gente está vendo as imagens no telão do Joaquin Phoenix, né? Falando ele que ganhou o melhor ator, né? Que é um super prêmio. É um super prêmio. Né? Ele tinha sido indicado, é a quarta indicação dele e é a primeira vez que ele ganha. Sim, um ator super consagrado já e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, é um filme incrível. Eu acho que tem muito apelo, tem bastante público para Coringa. É um personagem já consagrado, que vem sendo repaginado, né? Mas é o segundo Oscar pro Coringa, né? Exato. O primeiro foi pro Heath Ledger, que ganhou póstumamente, né?
E já é então o segundo Oscar. Sim, é interessante isso do timing, né? Porque é o burburinho que se faz em volta daquele filme que pode fazer... É burburinho, melhor palavra. É o burburinho, né? Aquela coisa em volta. Agora, o filme de guerra, que foi o filme do Sam Mendes, o 1917... teve 3 estatuetas. E a gente pode falar um pouquinho ainda sobre a preferência, o interesse da indústria cinematográfica por filmes de guerra, por filmes de história de guerra. Né, com esse pano de fundo pessoal e tudo mais, né? E tem esse estereótipo de que filmes de guerra são filmes de meninos, né? Filmes para homens, né? E a gente sabe que, assim, que o Oscar ainda é uma premiação que privilegia homens brancos, né? E isso se dá muito porque, se você pegar os membros da academia, tem um número que é 67% são pessoas brancas e 84% são homens. Não, ao contrário. 67% são homens e 84% são pessoas brancas. Então, a academia acaba meio que escolhendo coisas muito parecidas com eles mesmos para, enfim, tanto para os indicados quanto para os vencedores, né? Agora, sim, 3 categorias é ok, mas você tem que levar em conta também, não é só o número de Oscars, mas, assim, quais são as categorias. Então, categorias técnicas, em geral, elas são menos, digamos, reconhecidas, né? Então, por isso que o Parasita, além de ter tido o maior número de estatuetas, ele ganhou nas categorias mais prestigiadas. Sim. Melhor direção, melhor roteiro, melhor filme estrangeiro e melhor filme. São 4 Oscars incríveis. Só um desses já seria, assim, incrível, extraordinário, sabe? Agora, não, enfim, ele ganhou não só o maior número, como também as mais prestigiadas. Então, de fato, não tem... Não tem. E agora, outra coisa que eu acho interessante a gente destacar é que tanto o Parasita quanto o Coringa, que foram os filmes que mais, como é que você falou, burburinho. O burburinho, né? Em torno deles foi muito grande, né, no ano passado e nesse ano. São 2 filmes que falam de desigualdade, né? O Parasita, muito mais, né? Porque é muito assim, a família pobre encontra a família rica e o contraste entre as duas, né? Uma família mora numa espécie de subterrâneo, assim, né? Porque eles... Como um bunker, mais ou menos. Exatamente, porque a janela da casa deles, você vê que o olho deles vai, assim, tá no nível da rua, entendeu? Então, que alaga, que tem... A gente hoje, num dia que a gente está vendo esse alagamento aqui em São Paulo, você vê que, assim, é um problema que pessoas que moram em lugares vulneráveis, assim, estão sujeitos é terrível, né? Sim. E tem a família rica que mora naquela casa que é no topo, que é uma casa que toda espaçosa, que é uma casa toda automatizada, que é uma casa com empregados, entendeu? Então, acho que esse contraste, assim, entre as duas famílias fala muito sobre essa grande questão que a gente tem hoje da desigualdade e que o Coringa também fala disso. Porque o Coringa também fala sobre uma sociedade muito desigual, muito discrepante, em que uma pessoa que tem problemas mentais não consegue sequer, ao longo do filme, ele perde a única coisa que ele tinha, que era a assistência social em relação a esse distúrbio que ele tem. O mínimo que ele teria que ter, ele perde. Ele não conta nem com isso mais, né? Então, os 2 filmes tocam nesse assunto, eu acho interessante também a gente destacar. São pontos sensíveis, importantes de debate, que a gente vem cada vez falando mais sobre esse assunto, ainda bem. Você tocou num ponto sobre a academia ser majoritariamente masculina e branca. Nós tivemos, se não me engano, foi a Natalie Portman carregando uma roupa com uma capa com os nomes das diretoras mulheres que não foram indicadas ao Oscar. É incrível, né? Isso é muito interessante, porque isso prova que existem pessoas trabalhando, não homens e não brancos, necessariamente, trabalhando também em filmes bacanas ou interessantes, ou com produções boas e bons atores, e que não são indicados. Então, quando você pensa, mas será que tem tanta gente assim? Será que tem tantas mulheres diretoras? Será que tem tantos atores negros ou mulheres negras no cinema? Claro. Tem, mas aí aonde que está a indicação que não vem? Quando ela entra com essa capa cheia de nomes de mulheres diretoras, também é como se você dissesse para a academia, vamos diversificar, vamos incluir, vamos diminuir a desigualdade. E é impressionante, assim, porque essa é uma luta que vem acontecendo já há alguns anos, que o movimento negro, que os atores negros vêm reivindicando mais espaço, que as mulheres vêm reivindicando mais espaço. E, assim, e é incrível que 2020, e é engraçado porque é um ano peculiar, né? Porque ao mesmo tempo que você premia uma produção asiática, claro,
você, de novo, deixou de fora mulheres e profissionais pessoas negros, não brancas, digamos assim. Não brancas e, sobretudo, os negros, que são muitos nos Estados Unidos. A população negra nos Estados Unidos será maior do que a branca em alguns anos. Eu vi essa projeção outro dia. Então, a gente teve uma atriz só, que é a Cynthia Erivo, que pelo Harriet, que foi indicada para melhor atriz, e nenhum outro ator, nenhum diretor, nenhuma diretora. Então, você vê que, de fato, se por um lado você teve uma inclusão asiática, você, de novo, excluiu mulheres e negros e latinos também, né? E isso se dá muito também, uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar, porque existe muito essa discussão sobre se o Estado tem que patrocinar cultura. Né? Uma discussão aqui no Brasil muito importante também, que eu acho que a gente sempre tem que voltar a esse assunto. A gente tem que, o Parasita é resultado de políticas públicas de incentivo à cultura de mais de 20 anos na Coreia do Sul. Então, assim, não é à toa. O Parasita não está lá porque ele é deu só sorte. Deu sorte, ele é um diretor talentosíssimo, extraordinário. Ele é isso também, mas ele teve um respaldo, ele teve uma ajuda, um incentivo do próprio país que investiu em cultura. A Coreia do Sul, ela investe... o K-pop está no mundo, dominando o mundo, o BTS está aí. Não é à toa. O Psy, não é. Eles também não são assim... Não, eles são tão talentosos que eles fizeram sucesso. Não, eles são resultado de formação, assim, de investimento em educação e cultura que a Coreia do Sul tem feito há muitos e muitos anos. O suporte do Estado para isso. É importante quando a gente fala, não, mas o Estado não tem que patrocinar a cultura. Sim, o Estado tem que patrocinar a cultura. Por que ele não tem que patrocinar a cultura? Cultura e educação são coisas muito importantes e cultura é isso, é produto de exportação. O Parasita já fez quase 200 milhões de dólares em bilheteria no mundo todo. É muito, você entende? Então, assim, uma coisa está diretamente ligada à outra e ainda que a gente não consiga ver isso, digamos, no curto prazo ou num caso individual, como um todo, é importante a gente dizer isso. É sim em função do Estado investir em educação e em cultura. Eu acho que tem uma questão da cultura muito importante, que é a formação do senso crítico. A cultura, além da educação, ajuda a formar o senso crítico, ajuda a ampliar os horizontes da nossa visão limitada de vida num espaço como, por exemplo, São Paulo, o Brasil. Você poder ter acesso a uma produção dessa, sul-coreana, que conversa com pessoas do mundo inteiro, porque no mundo inteiro existem desigualdades, e poder ampliar a sua visão para isso, também te torna uma pessoa melhor, com mais senso crítico, te faz pensar, modifica a forma como você age na sua vida, modifica a forma como você escolhe os seus parlamentares, os políticos que você coloca no poder. Tudo isso tem uma relação muito importante com educação e cultura, né? Então, assim, suprimir cultura e educação é um caminho muito perigoso. Eu acho que é isso que os atores também vêm falando, e os brasileiros, a gente, por exemplo, viu a Petra, que estava concorrendo, né, como documentário, categoria documentário pelo Democracia em Vertigem. Que importante o Brasil estar sendo representado nesse momento. É incrível, olha, vamos falar um pouquinho do Democracia em Vertigem, que acho que é importante a gente dizer isso também, né? A gente acha que também, de novo, não, é uma sorte. Não, não é uma sorte. Você estar entre os 5 indicados a melhor documentário é uma coisa... Gente, imagina, essa peneira é uma peneira dificílima. Você tem que ter muito investimento. No caso, foi a Netflix, a coprodutora do filme, né? De campanha. Você tem que, de fato, assim, um funil muito apertado para você passar. Então, você estar entre os 5 indicados é um reconhecimento por si só, já é um prêmio. Claro. Entendeu? Ela estava lá, olha lá, concorrendo com... em última instância, a gente pode dizer que ela estava concorrendo com a Michelle e com o Barack Obama, porque é a produtora deles, né, do Barack Obama e da Michelle, que produziu este filme que ganhou, que foi o American Factory, que eu já vi que tem até tradução. A indústria americana, a gente está chamando assim. Exatamente. Então, o fato do Brasil estar lá, representado, né, entre os 5 documentários, é muito bom e é um prêmio em si, eu considero um prêmio em si. A gente já sabia, eu digo, pessoas que estão se informando, vendo o que estão dizendo, qual é o burburinho, que as chances dele receber a estatueta eram muito pequenas porque tinham concorrentes muito fortes. Tinham 3 concorrentes muito fortes. Um deles era justamente esse que ganhou. O outro era o filme da Macedônia, chamado Honeyland, que fala sobre uma velhinha que cria abelhas na Macedônia. Um filme lindo também, que passou aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E o outro é o For Sama, que está em cartaz, que é um filme que fala
do ponto de vista feminino sobre a guerra na Síria. Então, outro filme também muito lindo, importante. Então, os documentários, eles têm um pouco essa função, assim, de trazer para uma vitrine gigante, para o mundo todo, porque todo mundo ouve falar desses filmes, questões dos seus próprios países, ou questões, enfim, que estão aí, que são importantes para que a gente preste atenção no mundo, né? Uhum. Então, e a Petra, já, né, só de Democracia em Vertigem concorrer, já é um ponto importante, já é uma vitória estar nesta categoria, vitória. Com este filme, com este tema, concorrendo com tanta gente importante. Pra você ter uma ideia, o Brasil nunca, assim, uma produção exclusivamente brasileira nunca tinha alcançado essa categoria. A gente já tinha tido 2 outras produções antes, que é o Lixo Extraordinário, e o outro filme já vejo qual é o filme, mas a gente 2 vezes anteriores a gente já tinha sido indicado, mas eram todas coproduções. Coproduções brasileiras. Coproduções brasileiras. Então, do filme do Sebastião Salgado, então, O Sal da Terra. Então, esses 2 filmes, que eram coproduções, já tinham estado nessa categoria. Mas a primeira vez que o Brasil, como único país, consegue chegar lá, entendeu? Muito interessante. A gente também teve algumas indicações que foram vencedoras, por exemplo, o Brad Pitt como ator coadjuvante, a Laura Dern também, num filme que foi produção Netflix, né? Que foi História de um Casamento. História de um Casamento. Quer dizer, atores bem consagrados também, né, Marina? Já ganhando prêmios, né? Assim, teve alguma grande surpresa além do Parasita? Quer dizer, não era surpresa, mas teve alguma surpresona, assim, digamos? Não, acho que esse ano não, né? A gente todo mundo já tinha falado que a Renée Zellweger ia ganhar pela Judy. Verdade. O Brad Pitt, que nunca tinha ganhado nenhum Oscar. Ele tinha ganhado, na verdade, um Oscar como produtor pelo 12 Anos de Escravidão. Ah, sim. Ele, como ator, ele nunca tinha sido reconhecido. Aliás, tinha um artigo super interessante que estava na Folha de São Paulo ontem, mas é uma tradução do New York Times, que fala de que o Brad Pitt, ele sempre foi menosprezado, assim, a beleza dele atrapalhou ele em algum momento, porque ele sempre foi considerado um ator bonito e nunca reconheceram o talento dele como ator, porque ele era a atuação dele. Um cara muito bonito, extraordinariamente bonito, de fato ele é, a gente sabe, um cara de 56 anos. Olha isso, Sim, gente. essa pessoa. Então, mas ele é muito talentoso. E ele é muito talentoso. Muito talentoso. Muito sim, talentoso. Sim. A atuação dele é muito boa. Exato. Então, assim, já tinha se falado de que esse Oscar seria dele. O Joaquin Phoenix, a mesma coisa. Todo mundo já tinha falado que ele ia ganhar o Oscar. Uma coisa que acho que é legal, importante a gente dizer também, é sobre comentar o discurso do Joaquin Phoenix, né? Que ele é um cara muito engajado. Ele é vegano desde que nasceu. Sim. Ativista dos direitos animais, ativista dos direitos indígenas, ativista de direitos de sustentabilidade, de tudo. Sim. E foi lá e fez um discurso super contundente, falando de que como é importante a luta contra a injustiça. E o que ele foi lá e descreveu a luta contra a injustiça, você lutar contra essa crença de que uma nação, uma raça, um gênero, um povo, uma espécie tenha direitos sobre a outra, né? Direito de explorar, de usar, dominância, de dominar, de controlar. Então ele foi bem direto ao ponto. Bem necessário, Joaquin Phoenix, nos dias de hoje, hein? Bem necessário. E aí deu um exemplo lá da vaca, né? Ele citou o fato da gente tirar engravidar uma vaca artificialmente, daí tirar o bebê dela quando o bebê nasce e usar aquele leite para o nosso café. Você fica sentindo mal, assim, né? Quem não é vegano fica, meu Deus do céu, é óbvio que isso está errado, né? Então, ele foi bem contundente. Eu acho que são discussões importantes. Eu acho que existe um caminho. Eu acho que não é possível que todo mundo se torne, por exemplo, vegano do dia para a noite. Eu sou vegetariana há muitos anos. Há muitos anos, mais de 12 anos. Eu entendo exatamente esse ponto. Mas eu acho que o fato da gente discutir isso já é muito importante. E no Oscar, né? No Oscar, em premiações, onde você tem grande holofote, um monte de gente de olho, aquilo vai repercutir. E ele fez isso também numa premiação anterior, falando sobre o prêmio que ele ganhou. Globo de Ouro. Globo de Ouro. Eu ia falar Saga Awards, Globo de Ouro. Então, assim, eu acho que a gente teve aí um Oscar bem interessante, robusto em muitos aspectos. E você que acompanhou, se você não assistiu ainda os filmes ou ficou interessado, vá atrás, procure os filmes, porque vale muito a pena acompanhar esses premiados e essas produções. Marina Persson, obrigada pela entrevista. Marina, obrigada a você. Foi um prazer falar com você.